que eu chamo aqui? Como é que eu convido? Oi, gente, boa noite, bem-vindos. Boa noite, peraí que, gente, Inverter agora, pontualíssima, tudo bem? como você tá, meu amor? Eu tô ótima, melhor agora, né? Bem isolada, mas com Wi-Fi potente aqui para essa Deixe live super bacana. ela. Olha, galera, Boa noite, gente, Carolzinha, boa noite, sejam bem-vindas. Que prazer, mano, estar aqui contigo. também, Isa, e acho que é tão importante, é um papo tão potente aí nessa data que é extremamente simbólica para nós cristãos, né? Para quem Muita tem coisa, né? coração. Então, eu achei que era importante essa conspiração do universo para o nosso Nossa, encontro. a ideia foi incrível. O insight que você teve de vamos falar, cara, sobre renascimento, sábado de aleluia, tipo véspera de todo esse simbólico, né? Muito incrível, muito incrível. Muito Eu fiquei muito sincrônico. viva porque eu estou num lugar aqui isolado, eu vim para a Serra, dar Que uma chato. descansada, uma delícia, um lugar de muita conexão, Aham. mas eu fiquei com medo da conexão do Wi-Fi. Então, está a todo Mas não vapor. tem nada que a gente não dê um jeito, né, mana? Gente, bem-vindos a essa live, é uma live muito especial. Eu convidei a Isa para a gente conversar sobre esse processo de renascimento, né? A gente está em pleno sábado de Aleluia, aí para um sentimento de Páscoa, e eu acho que retrata exatamente essa transição entre dor e esperança, né? Essa transição de foi Exatamente. exatamente essa transição, esse processo. Eu até fiz um textinho aqui, eu estou saindo totalmente do meu roteiro, mas foi o que eu pensei, foi o que me inspirou para trazer essa temática de hoje. E Uhum. justamente o autoconhecimento pode guiar a gente por essas noites escuras aí. Sim, sábado é esse silêncio, né, mana? Nesse contexto de Páscoa, sábado é o silêncio, né? É o mix, né, de um medo, desesperança, não saber o que acontece agora, né? Para domingo existir todo esse simbólico da ressurreição, né? E eu acho que é isso, é olhar para as estrelas, né, num céu escuro, e a gente ter essa guiança, essa certeza de um caminho que vai levar a gente para um lugar melhor, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que o autoconhecimento que você proporciona para muitas pessoas, eu vou apresentar a Isa para vocês. Quem não conhece, muita gente já conhece a Isa. A Isa tem 13 anos aí transformando vidas pelo Brasil, transformando histórias. E às vezes a gente se pega repetindo um padrão, né? Eu acho que é esse o grande chamado. Você vai repetindo as mesmas histórias com personagens diferentes. Você, Exatamente. vamos parar aqui, que está tendo algum probleminha aqui. E quando eu acho que você tem essa percepção do problema, já é um meio caminho andado. Porque aí Eu você acho que é consegue. 50%. Você saber que você tem um problema e que você está disposta a mexer nisso é 50% do caminho. Pois é. Eu fiz um textinho aqui que é nesse espírito, né, que a gente se conecta, esse espírito, para falar sobre processos de cura, sobre o poder do autoconhecimento e principalmente a terapia sistêmica. Terapia sistêmica, que é o teu forte. Eu Aham. quero começar o papo, Isa, perguntando exatamente o que é isso, o que é uma terapia sistêmica. Eu vou começar, antes de responder essa pergunta, eu vou começar plantando uma intriga, tá? Do tipo, a gente está sempre pensando em renascimento, né? Às vezes as histórias estão se repetindo, o cenário agora não está legal, e aí eu queria um renascimento, né? Só que biologicamente, fisicamente, é impossível a gente voltar para o ventre de mamãe, né? Mesmo um bebê que nasce prematuro, ele vai ter todo o suporte de uma UTI neonatal, mas ele não vai poder voltar para o ventre. Então, biológica, cientificamente, isso não é possível.
O que é possível fazer para trazer esse renovo, né? Você mexer naquilo que é mais importante, que algumas escrituras sagradas em diversas religiões falam para você guardar o seu coração, que dele provém as boas coisas da vida, né? E para você se renovar a partir da sua mente. E aí, a terapia sistêmica, ela faz esse apanhado de consciência. Vamos nos níveis de crença, tá num nível de crença superficial que eu vi acontecer, tá num nível de crença de algo que eu vivi e tomei como entendimento, tá num nível de crença genético ou epigenético que aconteceu na minha família e que eu tomei como verdade, ou também está num nível de alma, de experiências que eu vim acumulando ao longo da minha existência, né? A terapia sistêmica, ela fecha um circuito. Desculpa te interromper, sempre no fórum familiar. Normalmente, eu posso dizer que 99,9% dos casos é ousado, mas é bem por aí. Nossos traumas começam na nossa família, na formação da nossa psique. E o que a gente recebe dos pais nessa fase veio dos pais deles, que vieram dos pais desses pais, que vieram dos bisavós, dos trisavós. Então, tem sempre uma origem familiar, que é a nossa primeira convivência social, né? Sim. E aí, essa terapia sistêmica, ela ajuda a enxergar os sintomas, como é que é isso, os comportamentos, Normalmente, a partir do sintoma, você chega na terapia sistêmica, porque tem algo que simplesmente não funciona. Eu tento e não consigo fazer. Ou eu tô sempre repetindo aquela mesma história, parece um remake de novela, né? Tem ali novos atores, mas as histórias estão sempre se repetindo, as mesmas dores e as mesmas emoções. Eu me sinto sempre da mesma forma. Então, a terapia sistêmica ela é capaz de te ajudar a ter clareza de que esse sintoma é uma repetição de uma história, que aqui a gente vai chamar de padrão, e que essa história não começou com você. Você é como se fosse um efeito dessa história, não é necessariamente a causa. Você se torna a causa quando você decide intervir a partir da terapia sistêmica. É muito interessante, é um processo muito potente, porque não é nem de acreditar, é questão de vivenciar essa experiência, né, Sim. Isa? Porque tem casos seus de clientes ou pacientes, vamos dizer assim, que estão com você há pouco tempo e aí vai o psiquiatra ou o psicólogo, fez o diagnóstico durante 10, 5 anos e você numa sessão, você já traz uma clareza daquela situação. Isso é muito comum acontecer. É muito comum acontecer. Eu brinco que a minha magia é a empatia, né? Então, você tem uma fala, mas por trás da sua fala existe uma emoção. Às vezes você está me contando uma história que tem muita tristeza dentro dela. E você está pensando que você está sentindo raiva ou frustração, mas na verdade a dor que está por trás da fala é o que eu acesso. E aí isso me permite identificar uma origem de dor, que são 5 dores existenciais básicas e que vão se desdobrando ao longo da vida, né? Você tem, por exemplo, uma dor de rejeição, que pode ter começado dentro do ventre da sua mãe. Ela, uma mulher comum, engravidou e tem os momentos dessa mulher. Imagina a gente como mulher hoje. Boa noite, Renatinha. Imagina a gente aqui, de repente, do nada, a gente se descobre grávida. Você pensa na sua carreira, você pensa no seu momento financeiro, você pensa no momento do seu relacionamento. E isso tudo, essa hesitação pode gerar uma dor de rejeição. Mesmo que minutos depois eu escolha ter esse bebê e seja o sonho da minha vida, né? E nem todas as histórias têm essa culminação feliz, né? Uma dor de abandono, que é uma negligência emocional, uma dor de traição, que é uma quebra de confiança de uma criança. Eu sou a princesinha de papai, eu sou o príncipezinho da mamãe, mas num determinado momento eles me deixam com a babá, ou me deixam com os meus irmãos, ou me deixam para dormir sozinha no meu quarto, e eu me sinto traída. E isso vai se manifestar
na minha fase adulta, como a dor de humilhação, assim como a dor de manipulação, que eu acredito que eu só vou ter valor por quem eu sou, pelo que eu faço e não por quem eu sou. E aí isso gera desdobramentos gigantes, né, Flávia? Desdobramentos gigantes na vida. Pois é, Todas as suas experiências vão ser modeladas em cima disso, né? isso que eu queria que você relacionasse aqui, que você já está trazendo muito bem, a questão da ferida emocional, que você elencou algumas, e com o padrão que a gente vai repetindo. Às vezes você sente que a sua vida passou e você Aham. padrões de comportamento que te levaram ou a situações de extrema tristeza, ou a situações de escassez, ou a situações de vícios, né? Isso é muito comum. Bem, muito, muito comum. Vou trazer, por exemplo, uma dor de rejeição. A dor de rejeição, a gente pensa assim, ah, eu só vou me sentir rejeitada num relacionamento afetivo. Não. A dor de rejeição, ela pode passar pelos seus relacionamentos sociais, os de amizades profundas. Por o medo da rejeição, eu posso me transformar num sabotador prestativo, que é uma estratégia infantilizada para eu ser indispensável, tentando me proteger de uma dor de rejeição. Pode acontecer no relacionamento, pode acontecer no meu trabalho. Eu entro e saio de trabalhos recorrentemente, mesmo tendo muita capacidade profissional. Mas eu estou sempre manifestando a rejeição, não me sentindo boa o suficiente, sabe? Olha a Isabela perguntando, Isa, um beijo para você. Como lidar com dores de rejeição? É um desafio, né? Porque a gente leva uma vida toda acreditando nesse padrão de rejeição. Como é que Sim. se lida com outra? Então, eu acredito em processo, tá? Porque, assim, milagres é o que a gente quer o tempo todo. A gente quer poder tomar uma pílulazinha para não sentir mais essa dor, né? Acho que o diagnóstico é o primeiro passo, né? Um diagnóstico sistêmico. A gente se conheceu, por exemplo, no scanner da autossabotagem, que é a proposta de um diagnóstico sistêmico para eu interpretar a partir de um processo sabotador, ou controle, ou perfeccionismo, ou a insegurança, algo que eu vejo em mim que eu falo, isso daqui drena a minha energia. E aí, a partir de um diagnóstico que não é um diagnóstico clínico, que você chega aqui, eu olho para você e falo, eu acho que você tem dores de rejeição e agora eu vou te passar uns medicamentos para isso. Não é sobre isso. É sobre você acessar na sua emoção, a partir da sua energia, da sua história, que aquela dor foi registrada e que para você estar certa, tudo que seu inconsciente quer que você esteja certa e que você se mantenha viva. Então ele vai ficar trazendo aquilo que você vibra no seu coração, no caso da dor de rejeição, como histórias. Pessoas ou circunstâncias vão trazer a rejeição recorrentemente. A repetição de padrão que você falou no início. Até que você esteja disposta a olhar para isso. E o processo de limpeza, ele é muito caso a caso. A gente pode ter processos e ferramentas que vão te conduzindo nessa jornada. Mas a tua dor precisa ser vista, acolhida, sentida, entendida para que ela possa ser liberada. E aí é o seu tempo, é do seu jeito, né? Não tem um. A gente vai fazer 3 sessões, nessas 3 sessões você vai liberar. Cada um é de um jeito. Cada um tem um processo, né? Cada Isso que um. nos toca faz todo sentido. Nota digital aqui, ó. Exatamente. Alguém deu uma mensagem aqui na live falando sobre dores emocionais que vão para dor física. Isso é Sem muito, dúvida. Isa. A gente falar, por exemplo, de bruxismo, como é que é a relação do bruxismo com a tensão, a ansiedade, a síndrome do pânico, a ansiedade, as pessoas que não respiram, não conseguem respirar, Sim. conta tudo ao mesmo tempo. É a questão Fibromialgia, cistos, hérnias, problemas na lombar. A Cristina Cairo, por exemplo, ela fala da linguagem do corpo, né? O seu corpo, ele está sempre tentando resolver alguma da emoção. né? Primeiro ele tenta resolver, né? É aquela repressão, tipo, eu hoje me senti
magoada porque, sei lá, um amigo meu não me ouviu. Estou trazendo um exemplo simples e super corriqueiro para que a gente possa se identificar com isso. Estava conversando com um amigo, ele trouxe, falou, e eu não me senti ouvida em nenhum momento ou me senti julgada, tá? Isso é uma dor de negligência emocional. Possivelmente eu não fui ouvida, eu não fui validada lá atrás, na minha infância. Então eu estou repetindo um padrão de não ser percebida, de emocionalmente não ser percebida. Aí, do nada, minha voz, minhas cordas vocais podem apresentar um nódulo. Ou eu posso aprender a calar mais do que falar, a engolir sapos quando eu deveria estabelecer limites. E aí o meu corpo pode ir para o sobrepeso, eu posso criar calo nas cordas vocais, eu posso perder a voz, eu posso ter disfunções da tireoide. Tudo isso, e são 4 exemplinhos de coisas que o meu corpo foi somatizando e que uma hora ele vai botar pra fora, porque a emoção, a gente foi acostumada, né, Flávia? A engole o choro, vai pro seu quarto. Não manifesta isso, né? A nossa geração, principalmente, assim, década. Crianças que foram criadas final de 70, 80, 90, a gente tinha muito mais limites, né? E A a... gente diz, né? Foi na Havaiana de pau. Maravilhosa. Literalmente. Mas assim, traz uma fortaleza, mas ao mesmo tempo traz efeitos colaterais, né? Sem dúvida alguma. Sem dúvida, o seu corpo ele vai acumulando, é igual o colesterol. Outro exemplo tosco, mas é para trazer veracidade pra gente. Você hoje comeu uma coxinha, e aí aquela gordura da proteína animal, aquela gordura da fritura, vai virando placas de gordura na sua corrente sanguínea. O problema não aparece do dia para o outro. Daqui a pouco você vai estar com o risco de um AVC, o seu colesterol vai estar dando indicadores no seu exame de sangue, vai sendo acumulado. Não, é impressionante que eu acho que em grandes choques, assim, grandes episódios traumáticos, pelo menos comigo, a primeira coisa realmente que afeta é a garganta. É interessante isso, que é como se fosse aqui É uma energia uma parte, reprimida, né, mana? e aí ou você perde a voz, ou você fica com uma dor de garganta. Eu acho que o corpo sempre sinaliza de alguma forma Sem que dúvida. algo pode ter uma causa emocional, né? Mas o que E eu a queria te gente que perguntar, não foi acostumada a elaborar as emoções, existe uma. É como se fosse uma resistência da parte do nosso corpo emocional que não é de alta frequência. Se não for alegria, for tristeza, tá errado. Se não for amor por raiva, tá errado. E o nosso sistema emocional, como tudo que existe no nosso corpo, que é divino, que é perfeito, vieram para se manifestar, vieram para ensinar, vieram para ser acolhidas. E o que a gente reprime se manifesta como um sintoma. então, E se manifesta com força, né? tem uma distorção basal aí que é muito grave, que eu acho que é você, de repente, trazer à tona a sua emoção como um ato de fraqueza, né? Ah, perfeito. E, e nem tudo é fraqueza, né? Você mostrar vulnerabilidade, de Sim. certa forma, é um ato de força, dependendo de uma situação, né? Então, a gente Se tem você está se percebendo, se você está conseguindo elaborar o que você está sentindo, se você está conseguindo pedir ajuda, é de uma força gigante, né? Exatamente. Isso não é fraqueza, Não é. né? O que eu você também, Isa, é essa questão do sistema familiar. Por que que a gente olhar para o nosso sistema familiar pode ser tão transformador no processo de autoconhecimento? Tá. O nosso sistema familiar é como se fosse tudo que está dentro é igual que está fora, né? Então, o nosso sistema familiar é como se fosse a raiz da árvore que somos nós, tá? Nós somos frutos de uma árvore que veio antes, né? Raízes profundas nutrem a gente. Então, os nossos antepassados viveram histórias, tiveram destinos que não foram fáceis. Se a gente olha para algumas gerações atrás, eles viveram guerra, eles viveram fome, eles viveram migração, né? Tem muitos destinos que foram difíceis que às vezes a gente repete sem acessar essa emoção.
E foram emoções profundas que podem ter desviado o fluxo natural da vida por causa de uma dor, por causa de um luto que não foi falado, que não foi sentido, que não teve permissão para se manifestar. E o amor, ele sempre vai dar um jeito de fluir, a vida sempre vai dar um jeito de perpetuar, mas ela vai carregando aquela dor como se fosse uma forma de nós honrarmos quem viveu essa dor, e aí você acaba repetindo essa dor. Enquanto você não olha para ela. De pertencimento à tua linha. É isso, genética? É isso. Todo mundo tem o direito de pertencer. Esse é o nosso maior desejo, ter pertencimento ao sistema em que a gente nasceu. E uma forma de pertencer é repetir as histórias. Só que essa não é a única forma. Essa é a forma mais sensível de você viver. Existe uma forma que pode ser muito mais leve. A gente tem eu chamo de 3 medicinas dentro de uma ótica sistêmica. Direito de pertencer, e aí pessoas que brigaram, que não se falam mais e que morrem sem se falar, crianças que foram abortadas ou foram doadas, ou pessoas que na época, né, as doenças da nossa psique, elas eram motivo de muita vergonha, as pessoas eram internadas nos manicômios, né, e eram esquecidas, crianças que eram deixadas nas rodas dos excluídos, pessoas que nasceram num sistema e foram banidas, não por livre escolha. Isso tudo rouba o nosso lugar de poder. É como se a gente ficasse guardando lugar numa fila para elas. A gente não vive a nossa enquanto elas não pertencerem para ocupar o lugar delas. É uma coisa... A medicina da ordem. É intuitiva, instintiva, isso? É um movimento que a gente fala que é um movimento de alma. Às vezes você nem sabe. Eu lembro que quando eu fiz a minha primeira constelação, a minha avó materna, ela teve 21 filhos, mana. 18 se criaram e 16 chegaram à fase adulta. Quando eu fiz a minha primeira constelação, procurando o meu lugar de poder, eu falei, cara, minha vida não caminha. É como se eu remasse, e nada acontecesse. Esse era o meu sintoma. Eu preciso ocupar o meu lugar de poder no mundo. E eu carregava todos esses tios que não puderam levar a vida adiante. E isso impactava, inclusive, numa compulsão alimentar. Eu me alimentava como se para preencher o vazio de todos eles na história da minha avó. Imagina que uma avó materna, a mulher nasce com todos os óvulos dentro dela, né? Quando o nosso corpo está em formação, a gente está com a formação de todos os óvulos, eles vão amadurecendo após a puberdade, após a menarca, e aí eles vão amadurecendo para gerar vida, né? E sendo expelidos em cada menstruação. Imagina que a sua mãe, quando era um bebê, em formação nesse útero, todos os óvulozinhos dela estavam sendo formados. Então a gente, como um óvulo potencial, já estava absorvendo epigeneticamente as emoções daquela avó, tudo que ela viveu no casamento, naquela gravidez, naquelas histórias até aquele momento em que sua mãe estava sendo gerada. Aí vem a importância de você mexer nesse núcleo para liberar coisas que você nem sabe que tem. A constelação, ela fala de uma dinâmica oculta, coisas que você carrega e que você não sabe. Por isso que é tão surpreendente, né? Vamos falar sobre esse processo que é muito potente. Para mim, tem sido revelador. Eu tinha muita resistência em entender ou participar dessa dinâmica que é a constelação familiar. Então, eu acho que, como eu, muita gente encara a constelação como um mito ou com uma certa resistência mesmo. Tem que ser uma coisa mediúnica, ser uma condição energética, como que aquilo funciona. Então, vamos começar botando os pingos nos is aí, explicando como é que... Pergunta maravilhosa. Só você, gente, para trazer a pergunta dessa. Maravilhosa demais. Então, a constelação, ela é uma terapia focal. Eu vou trazer algumas metáforas para não ficar muito técnica, tá? Imagina uma flecha no alvo. Você tem um sintoma, assim como eu cheguei lá dizendo, a minha vida não caminha, eu quero encontrar o meu lugar de poder. Esse era o meu sintoma. A partir desse sintoma, você imagina que exista uma nuvem, iCloud, Google Drive,
que tem todas as informações no inconsciente coletivo de todas as histórias. Ela dizendo aqui que ama a constelação familiar também, a vida da salto quântico mesmo. Imagina um Google Drive ou um iCloud que tem todas as informações da nossa ancestralidade. Só que são muitas informações, é a minha, a sua, é de todo mundo que está aqui na live, todo mundo que vai assistir a gente depois. Para eu acessar esse lugar, eu e você, eu consteladora, você como cliente, a nossa intenção, o poder do nosso eu quero, cria a nossa rede e a nossa senha, tá? Vou seguir nessa metáfora. O sintoma é um pescador, ele vai buscar exatamente um lugar da nossa história em que a gente está atrelada, carregando aquela bagagem pela intenção de alma de pertencer. E aí, como é que essa história se manifesta? Para que ela se manifeste, eu preciso desmistificar que isso precisa de um cunho religioso. Não existe religião por trás de uma constelação. Existe um fenômeno. O fenômeno, assim como o fenômeno da natureza, ele tem uma formação, ele tem causas e efeitos, mas não tem uma explicação exata de como ele acontece. Ele acontece. É como se, imagina um teatro energético em que essa história vai se manifestar naqueles que estão disponíveis e dispostos a interpretar o nosso teatro energético sem um script. Isa, tá sem script, mas como é que essa história vai se desenrolar? A partir das suas emoções. O campo é um campo morfogenético. A tua história genética ganha forma a partir das suas emoções. Você já teve a oportunidade de participar aqui, de constelar aqui, e você vê que ninguém que entra no campo sabe nem do tema que se trata, nem do que está interpretando. Porque eu preciso trazer legitimidade a partir das emoções. Se eu falo para você, Flávia, você vai ser a mãe da Renata, você vai trazer as informações do seu inconsciente sobre a sua relação com a sua mãe, ou sobre se você exerce maternidade, ou sobre a pessoa que foi mãe para você. E aí fica meio que passível de manipulação. A gente fica sem saber se é a tua mente ou é o teu coração que está falando. Quando você não sabe, só te resta sentir, né? E aí você não tem o que pensar. Você pode estar extremamente confusa. Você vai falar palavras que você não sabe que falaria. Você vai acessar emoções que você não estava sentindo até 5 minutos atrás. E de repente você está manifestando, se relacionando, trazendo trejeitos, porque é uma história que está sendo contada a partir da tua interpretação emocional. Olha, Isabel. Essa é a dinâmica da constelação, né? Só quem vive esse processo entende o quanto é forte e real. Ter a Isa como guia nessa jornada é bênção. Te amo. Belzinha. Amo também, mano. Potente, é o que você falou. Quando a gente não sabe o papel que a gente está desempenhando no campo do outro, que está sendo constelado, você vai intuitivamente dizendo o que você está sentindo, né? Sim. Então, uma pessoa que pode estar simbolizando a raiva, vamos dizer assim, se uma pessoa vai constelar e a pessoa começa a sentir um calor no meio do campo, isso é dito. E ela não sabe que ela é a raiva. Isso é muito interessante. Exatamente. É muito interessante. E como as histórias se complementam, né? E o mais interessante, né? Além de toda a história que gira como se numa simbiose, né? Tá todo mundo conectado com a mesma história, um complementando a história do outro. E o papel do constelador aqui é olhar e constelar, né? Ligar os pontinhos ali da constelação, de fato, para interpretar onde estão as desordens. Quem não está no seu lugar? Onde foi que o amor desviou o seu curso? A minha pergunta que me move é sempre o que o amor faria aqui, né? Que aí você consegue botar uma ordem no campo, né? Porque às vezes vem uma desordem muito grande. Né? A desordem, ela é um dos primeiros fatores e um dos mais importantes.
Às vezes, só de colocar na ordem, eu vou explicar o que é a ordem, né? Às vezes, só de colocar na ordem, a história já se resolve, a densidade já baixa, os sintomas que estão ali, como meus termômetros, já amenizam a intensidade e você percebe que é só uma ausência do lugar de poder. Quando a gente fala em ordem, é uma ordem de chegada. Nossos pais chegaram primeiro e eles nos deram a vida. Eles são grandes, senão eles não teriam te dado a vida. Ao te dar a vida, eles se tornam grandes. Tá? Dois movimentos tornam a gente grande, quando a gente tem filhos e quando a gente se casa. Você honrar pai e mãe. O honrar pai e mãe é você aceitar a vida e o destino do jeitinho que ela foi. Você não precisa ser apaixonada por essa mãe, você não precisa estar submetida a mães, por exemplo, que são mais agressivas, que são narcisistas, ou que não receberam, que não foram afetuosas, que não puderam dar por qualquer motivo. Honrá-los é reconhecer que eles são grandes diante de você, porque só sendo pequeno para eles é que você tem o poder de receber para passar adiante. Agora, o importante também a gente trazer aqui, Isa, que a constelação, ela não tem o poder curativo naquele momento. Ela tem o poder de diagnosticar no cenário, clareza, no entendimento por que as coisas são do jeito que são. E talvez a diagnóstico você tentar viver melhor. A constelação ela tem uma parte que é de diagnóstico e uma parte que é de ajuste. Sim. Quando a gente aplica as medicinas, pertencimento, ordem e o equilíbrio nas trocas, a partir das nossas falas, a gente está dando um salto quântico que é tomar consciência do que aconteceu, aceitar como isso foi, e isso permite o fluxo da vida voltar a acontecer. E aí, a partir dessa consciência, você vai começar a experimentar circunstâncias que têm a ver com o seu novo lugar de poder. É tipo, represamos um rio, esse rio está represado. Eu estou ali, paradinha, repetindo o mesmo rolê, dizendo tá faltando água, não sei por onde ir agora, não consigo seguir adiante. Colocamos tudo na ordem, equilibramos os lugares, honramos pai, mãe e os ancestrais, aceitamos o destino como ele foi. Me permito receber no meu lugar. É como se eu tirasse a barragem e o rio voltasse a fluir. E aí, meu amor, você tem que remar e desenvolver novos comportamentos, porque você não vai ficar mais no remake de novela. Agora você tem um novo roteiro para você seguir. Esse é o renascimento que a constelação propõe. Você não vai voltar para a barriga de mamãe, você não vai mudar o teu passado, mas você, a partir da aceitação do que foi, você consegue agora construir a tua história, que não foi permitida até agora. Você estava ocupada demais, entende? Tu mexe em todas as áreas da vida, né? É trabalho, é relação. Mexe. É a relação. Mexe. Eu costumo brincar que a nossa vida é uma pizza de 12 fatias. 12 fatias que eu gerencio querendo ou não. Se você não gerencia, meu amor, você está arrastando pelo menos aí 10. Se você só está focado em família, só está focado em relacionamento, só está focado no seu trabalho, tem outras, pelo menos 9 aí, que você está arrastando. Você não está gerenciando, você está sendo atropelada por elas, né? E um comportamento que você tem no seu trabalho, por exemplo, é muito difícil você não ter esse comportamento na sua vida social, é muito difícil você não ter esse comportamento nos seus estudos. Normalmente você tem um padrão comportamental que você repete em algumas áreas da sua vida, tá? A partir daquelas dores existenciais. Os processos sabotadores, por exemplo, eles se repetem em inúmeras áreas da vida. Alguém que desenvolve um sabotador controlador vai ter cargos de liderança no trabalho, vai ter posição de controle no relacionamento, vai tentar controlar os amigos, vai tentar controlar todos os fatores, vai viver Nazaré fazendo conta. Sabe aquele meme da Nazaré fazendo conta, Nazaré Tedesco, com aqueles conezinhos matemáticos, aqueles símbolos matemáticos? Ela vai viver tentando controlar tudo e gastando uma energia gigante, porque esse controle não existe. Alguém perguntou aqui se tem cura emocional. Eu tô sem óculos. Jusceliana Ruda.
Tem cura emocional? Amor, a cura é um processo e sim, ela existe, ela é possível se você quiser. É um rolê que você precisa entrar, tá? Agora, Não é milagre. a constelação, ela traz muito da ancestralidade, ela fala muito do passado e do Sim, sim. Desculpa, não ouvi a e parte do final. futuro. A Do constelação, futuro. Não, a constelação não acessa o futuro, ela não tem essa característica de oracular, vamos dizer assim. A gente vai fazer uma constelação para saber o que vai acontecer, não. Num campo constelar, num diagnóstico sistêmico, a gente pode abrir a sua energia e através de âncoras. Eu chamo de âncora bonecos, por exemplo. Quando eu não tenho pessoas para interpretar, eu interpreto a partir de bonecos, né? Esses bonecos, eles vão ancorar essas energias que precisam e tudo vai passar pela pessoa que está constelando, né? A gente consegue identificar no seu campo um padrão que não está acontecendo. Tipo, eu quero trocar de emprego. Aí eu venho e faço um diagnóstico sistêmico para isso. O que está acontecendo na minha vida agora? O emprego novo que eu quero está perto ou está longe de mim? O que está bloqueando a minha conexão com esse emprego? Para onde eu estou olhando na minha história? De repente eu estou olhando para a história da minha mãe, estou ocupado demais com coisas que minha mãe não me deu, e enquanto eu estou olhando para trás, imagina que esse bonequinho está olhando para mim, o emprego está lá na frente, esperando eu poder olhar para ele. Enquanto eu não resolvo o meu passado, eu não tenho permissão para ir para o meu futuro. uhum. Conseguir? Não é muito interessante, porque você está trazendo os bonequinhos, mas tem também a constelação com as pessoas. Tem. São dois diferentes de constelação. Ah, Os dois são muito potentes. os dois são muito potentes. Os dois chegam no mesmo lugar. É como se fosse uma linguagem, mana. É como se fosse uma linguagem. Na constelação com bonecos, a sessão comigo, por exemplo, ela vai durar cerca de 3 horas. Por quê? Tudo o que está se apresentando no campo, pessoas, energias, emoções, possibilidades, vão passar pelo teu sentimento. Você vai interpretar a partir da sua emoção sem saber o que cada um representa. Porque se eu digo, esse aqui é o seu emprego futuro, pegando o exemplo passado, você vai dizer, mas eu quero que o meu bonequinho esteja perto dele. Então você não vai saber de nada e você vai ver a energia como ela é. Só que tudo passa por você. Na constelação em grupo, você tem as pessoas interpretando a história, também sem saber da história, sem saber o que elas estão ou quem elas estão interpretando, e tem uma carga mais dramática, colocar quase dramatúrgica, porque é a interpretação e a interconexão de emoções que talvez você não se permitiu sentir porque você tinha a história só na sua mente. É, Vamos supor, interação, né, Isa, maior, né, também. é, e a linguagem, porque assim, tem gente que não quer ter a sua história exposta para outras pessoas. Forçar essa pessoa a participar de um grupo, ela não vai se entregar, ou ela não vai querer compartilhar a história, e aí o grupo todo perde em não saber quem interpretou, porque cada um que entra tem essa história por ressonância no seu próprio sistema familiar, né? É o que eu chamo de pegar carona na história, né? E aí tem um campo de cura também para essas pessoas que participam. Sem dúvida, aquilo que a gente falou no início. Quando eu estou sabendo que eu tenho um problema, isso já é 50% do caminho andado. As ferramentas que eu vou utilizar para essa cura são outros 500. Mas eu estou sabendo o que está rolando aqui e a constelação traz, né, esse diagnóstico. É muito interessante, porque às vezes você tem uma reação assim, de forma automática, e depois você fica pensando, gente, por que eu agi dessa maneira? Por que eu fiz isso? Aham. Você fica pensando, isso não é meu, isso não sou eu, por que eu estou fazendo assim? É seu, porque você age assim. Na verdade, é um herdado, talvez. Dois caminhos. Pode ser um padrão herdado que você está repetindo. Normalmente você está repetindo esse padrão, mas também pode ter um plus, que é a tua dor. É o que na sua história está conectado com essa origem e que você repete.
Nesse caso que você trouxe da reatividade, aí a reatividade eu não tenho consciência do porquê eu faço isso. Você me deu um peteleco, eu te dou uma cotovelada. Automático? Sabe quando você vai no médico que ele bate ali o martelinho no joelho e tem aquele espasmo, né, de reação? A reatividade, ela é isso. Existe uma dor interna, alguém engatilhou essa dor e a minha arma explodiu. Eu não tenho controle sobre isso, né? Só que, normalmente, o que aconteceu na minha história para eu ter essa dor e para ela ser engatilhada já vem da minha ancestralidade. Acho que agora eu consegui. Gente, o negócio é muito, muito É poderoso. muito poderoso, assim, mana. A constelação, ela mudou a minha vida. Eu só trabalho com ferramentas que mudaram a minha vida. E sempre que eu pego casos extremos, a minha primeira escolha de ferramenta é constelação, porque ela vai pegar num campo de alma, ela vai mexer no teu emocional, ela vai mexer na tua energia, ela vai mexer na tua consciência e ela vai mexer no teu comportamento. O rio vai fluir, amor, tu vai ter que rebolar para poder dar conta, entende? Por exemplo, Isa, a gente falando de questões assim mais pesadas, por Tá. exemplo, a questão de escassez, né? Às vezes de medo de falir, medo de investir, pode vir. Aham. A questão do alcoolismo, por exemplo. Um exemplo. Sim. Né? É Tá. comum, às vezes, ter um caso de alcoolismo na família toda, isso vai repetindo. Sim. Se tivesse, na condição energética, a gente falando que tem uma Tá. condição física que é muito grave, é uma doença e tal, Ok. mas é como se a gente tivesse uma lealdade invisível com a Tem. nossa ancestralidade. Então, eu não vou te dar um diagnóstico preciso, porque seria muita prepotência da minha parte. Mas Aham. eu vou te falar de históricos, de campos que eu trabalhei, de pessoas que tinham alcoolismo na família. Normalmente, olhando para esses campos, somos levadas para a falta de uma energia paterna em algum lugar do sistema. E quando eu falo de falta de energia paterna, esse pai não precisa necessariamente ter morrido, ele não precisa ter abandonado essa criança. Às vezes ele estava ali, mas ele era distante emocionalmente. Às vezes ele sofreu algum trauma que não permitia ele ser afetuoso, ou ele cobrava demais, ou realmente esteve fisicamente ausente. O campo mostra que existiu um movimento interrompido que gerou uma falta de energia masculina, e essa falta de energia masculina é uma dor que normalmente ela é amortecida pelo álcool. Isso, de onde vem a dedução? Desculpa te perguntar assim, porque é muito curioso isso. Olhando para os campos, o Bert fazia muito isso. A maioria dos livros do Bert Hellinger, que é o pai das constelações, é o cara que juntou 9 terapias e montou a constelação como um processo. Todos os livros dele eram de observação dos campos. E aí, quando você olha, de 10 pessoas que você constela, 9 faltam o pai. E se não falta um pai naquela geração, falta o pai numa geração anterior. É como se fosse um denominador É comum. um denominador comum. Perfeito, mana. Perfeito. É como se fosse uma estatística de análise de campo. Por isso que eu sempre falo assim, cada constelação é um estudo. Porque ela vai me trazer mais ferramentas, né? E a constelação, ela traz clareza disso e ela pode ajudar na liberação disso. Normalmente ela ajuda, né? Porque você reconhece que o destino dessa pessoa não foi fácil, você reconhece que ela deu o que ela tinha para dar, que ela fez o melhor com o que ela tinha, assim como a gente está fazendo o melhor agora também, e a gente está aqui remando a beça, né? Então, ao aceitar esse destino difícil como ele foi, ao acessar essa emoção, você permite soltar. E aí você tem ferramentas. É claro que se você já tem uma dependência química no álcool, seu corpo bioquimicamente já está dependente dessa substância. Ela não vai substituir o seu tratamento, mas às vezes tratamentos recorrentes, internações recorrentes que não foram eficazes, de repente passam a fazer efeito. A Renata mandando aqui uma mensagem. Minha avó perdeu a mãe aos 8 e eu perdi a minha com 3. E um beijo para você, querida. Oh, Você meu tá amor. aqui. Sentimos muito, viu? Você sabe o quanto, né?
A repetição de padrões, mulheres que foram criadas sozinhas, sem essa força da energia materna e tiveram que aprender a ser mães de si mesma, né? Isa, a gente vai caminhando para o fim, porque senão o Instagram derruba a gente Sim. aqui. Like. E se deixar, a gente fala pouco, né, mana? Ah, não, mas é maravilhoso. Esse assunto é muito envolvente. Eu fico aqui, É, se puder, inteira querendo aprender contigo, porque é isso. uma coisa é um processo muito bacana, né? Muito, De autoconhecimento, de muito. orgulho, de renascimento. E é o renascimento, exatamente, é o renascimento, assim, você pode renascer deixando para trás dores que já não fazem mais sentido para a tua existência. Tem coisas que a gente está apegado uma vida inteira, uma dor que virou uma dor de estimação, que você não quer que ninguém mexa porque dói, vai doer uma última vez para você poder liberar e fazer novas escolhas a partir daí. É um convite, né? É um Muito bacana. convite, é muito lindo. Sábado de Aleluia, como a gente abriu nossa live falando que é esse tempo de silêncio e é um tempo principalmente de espera, né? Porque é uma noite de escuridão que a gente não sabe o que vai acontecer. No dia seguinte tem a ressurreição, É mas esse isso. de silêncio, escuridão, espera. Por que às vezes é tão difícil esperar esse Eu acho que o difícil é o esperar. Quando você se coloca no rolê do processo, começa a caminhar, que assim, eu acredito em milagres, tá? Eu sou cristã e Jesus é o cara para mim e eu acredito super em milagres. E apesar de eu ser especialista em milagres do nada, ele preparou as pessoas que receberam milagres. Em todas as narrativas de milagre da história, as pessoas deram um passo. Moisés, vai lá e bota o cajado na água. Fala, maluco, é mais difícil abrir o mar ou botar o cajado na água. Cego, vai lá, passou a lama, vai lá e lava o olho. Levanta agora, pega a tua cama e anda. Tem uma parte que é tua e que você tem que ir atrás, que você tem que fazer para o milagre se manifestar. E as pessoas querem só o milagre do nada, e Deus é especialista nisso, mas você tem que estar preparado para usufruir do milagre. E para isso exige um preparo, né? Então, a espera é dolorosa se você ficar parada quietinha. Se você estiver em movimento, você testemunha disso na sua vida, eu sou testemunha disso na minha vida. A gente está sempre em movimento e o milagre alcança a gente no meio do caminho de onde a gente menos espera. Tem conta que não fecha, né, mana? Com o milagre. caminho vai se abrindo na medida que você dá o primeiro passo, É né? isso. Você não enxerga, está parado num túnel escuro, mas se você for caminhando, de repente vem uma luz, vem uma fresta ali, É e aí isso. você começa a ver um pouco do que está à sua frente. E liberar os nossos traumas, aquelas dores, abandono, rejeição, humilhação, manipulação, traição, te permite sair da defensiva com as pessoas que são os maiores entregadores do milagre. Que a gente está vivendo aqui hoje é um milagre, né, mana? A gente está aqui Exatamente. hoje podendo falar para as pessoas sobre cura, sobre autoconhecimento, sobre renascer a partir de um movimento teu, independe de mamãe, independe de papai. Como é que Isa, só para a gente encerrar esse papo tão maravilhoso, como é que Gratidão. esse olhar sistêmico, como é que eles podem caminhar juntos nesse processo de cura? A fé ajuda. A fé, ela me move, né? Eu falo sempre assim, tipo, tem uma linguagem da constelação que é muito dura, né? Que é se você não é capaz de falar assim com determinada pessoa ou trazer essa fala para uma história que é muito difícil, o campo encerra aqui. E eu sempre pergunto o que o amor pode fazer aqui, né? Então, assim, a fé, ela me faz acreditar que Deus sempre tem o melhor para mim. E que se eu ainda não subi determinados degraus, eu só não consegui alcançar determinada prateleira onde estão os meus milagres, né? Então, a fé, ela é esse constante movimento daquilo que eu ainda não vi, mas eu sei que é meu. Eu sei que eu mereço, eu sei que eu pertenço, eu sei que tá difícil, mas eu tenho sempre um colinho para me amparar, então eu só paro um pouquinho, descanso quando tá puxado e daqui a pouco eu me coloco em movimento de novo, porque o meu milagre tá no meu próximo mover, sabe? Eu acho que Ó, isso faz muita diferença.
Isabela, eu sou movida pela fé, mas a constelação mudou a minha vida. Ah, que coisa linda. E dá um movimento, né? É como você fala, é como se o rio tivesse represado e daqui a pouco vem um Niagara Falls, assim, aquela água, aquela abundância. Assim, onde estava isso tudo? Aonde É estava isso. chegar até mim? E talvez E esteja. assim, a dor da inércia, a dor da paralisia é muito maior do que a dor da cura, do processo de crescimento. Crescer Que dói o tempo todo, né? as pessoas têm medo de sentir dor, têm medo de acessar a dor. Né? Por que, que eu vou acessar a dor se eu estou quietinha, que está tudo numa boa? E aí daqui a Mas pouco tá você. mesmo, a pergunta é, tá mesmo numa boa? Ou você só tá acostumado com esse rebosteio que tá acontecendo, Em né? algum momento a vida vai te levar a situações conflitantes e você vai ter que encarar os seus fantasmas de alguma forma. A De gente um... começou falando sobre os padrões repetitivos, é que a gente está tão acostumado a viver aquele sofrimento que a gente já conhece, que a gente só está com medo do novo. Já dói. Cada vez que você é rejeitado já dói, cada vez que você é humilhado já dói, cada vez que você é traído já dói, cada vez que você ativa um sabotador já dói. um Só lugar que essa familiar. dor é familiar, quentinha aqui, ó. Já conheço essa dorzinha aqui. E o novo você não tem controle. Tem. Eu queria fazer. Eu não costumo fazer propaganda para ninguém, mas eu acho que quando a coisa é boa para a gente, é muito legal a gente compartilhar. Amigo, E eu amigo, eu agradeço tanto a tua confiança e a tua entrega no processo. eu estou entregue, assim, eu acho que eu estou em boas mãos, excelentes mãos. Eu acho que eu tenho uma guia fortíssima, uma guiança espiritual sua que é fortíssima. Acho que todos nós temos dores, né? Todos nós passamos por momentos muito difíceis na vida. Isso Sim. não é fraqueza. A gente não morre por causa disso, isso nos fortalece. Mas eu acho que a constelação ela traz um valor imensurável nisso, porque ela traz muita clareza desse processo e trazendo clareza, você sabe para onde você vai, né? Para onde você É conduz melhor. sobre isso. Quer dizer que você vai ser canonizado, virar um santo e vai ficar tudo bem. Não é isso. É um processo, mas é um Mas a passinho de vida volta a caminhar, né, mana? tijolinho de cada vez e a vida vai dando movimentos muito positivos. É muito interessante. Sim. Eu só E aí, se você tá pronta, né? Tipo, todas as dores que você viveu foram a tua forja. Para agora você poder pegar carona no rio que voltou a fluir. me fizeram chegar até aqui, É né? São isso. dores parte da minha história. Eu tenho que agradecer as Exatamente. dores porque elas me trouxeram até esse caminho. Né? Eu estava buscando um caminho que a gente às vezes busca um psicólogo, um psiquiatra, uma questão, a fé, né? A gente procura Deus também, não só nos momentos Sim. ruins, nos momentos bons, mas onde está essa cura? A cura está em nós mesmos, como na natureza, né? É Tá isso. o veneno e o remédio está na natureza. Exatamente. Só muda a dosagem, né? Então, Sabe? assim, essa busca por se conhecer, você falou algo assim que é muito cirúrgico, né? Da coisa dos nossos processos, da coisa do autoconhecimento, da coisa de olhar para um diagnóstico com a clareza de saber o que é. O campo ele traz o que é, o campo sistêmico, a ótica sistêmica traz o que é, e aí você escolhe o que você quer fazer com isso. É isso. Você quer permanecer nesse lugar, pagando o preço que você está pagando, ou você quer ousar liberar isso para receber muito mais, para fazer diferente, ver aonde isso vai dar. Você não veio aqui para ficar parada. A inércia gera dor. Você está andando de carro, andando de ônibus, deu uma freada brusca, teu corpo resiste. Ele quer estar em movimento. Você para de fazer uma atividade física, seu corpo envelhece. Se você para de estudar, sua mente degenera. Nosso corpo não foi. Nós, seres humanos, nossa alma não foi parar, não foi feita para ficar parada. Então esteja em movimento, né? Está falando tanto em amor, e o amor a gente sempre acolhe no coração, né? E quando você fala de movimento da vida, me veio essa metáfora na cabeça, que é o coração é o eletrocardiograma, esse movimento de altos e baixos, né? Perfeição, Se a gente mano. tem um cardiograma que está numa linha reta, a gente está Acabou, morto. Acabou. acabou. Então a vida é isso, é esse movimento, esse eletrocardiograma mesmo, e é uma emoção. Agora, como a gente pode atenuar isso? Né? Como a gente pode sofrer menos com os nossos fantasmas?
Isso E assim, cada dor que você libera, você conquista uma paz tão grande nesse lugar, que só volta a te incomodar quando você tem que subir mais um degrau. Que a vida não vai te deixar parar. é muito... E eu quero trazer, Isa, sempre que eu faço um bate-papo legal como esse, eu tento trazer uma frase para a gente ficar refletindo, né? Você Aham. sempre fala que o amor pode fazer aqui. E tem uma frase do Mahatma Gandhi que eu tá tatuada em mim, tá? Sem querer. Você sempre fala. Uau. Ai, que maravilhosa. Foi minha primeira tatuagem. Diz o seguinte: o amor é a força mais sutil do universo. Uau. E O essa que a força mais sutil do universo pode fazer aqui? faladora, né? Então, o que que o amor pode fazer aqui? O amor sempre é a saída, sim, né? E é Ele precisa ter uma escolha, né, mana? com esse processo de amor, de alto amor, é que a gente encerra esse papo, porque eu acho que a cura é essa. E não é papo furado, não. É um papo Não é, muito. não. Não é mesmo. As pessoas estão preparadas para essa conversa, mas é o amor mesmo, o autocuidado e o se escutar, a escuta verdadeira, a cura está aí, né? É isso. Eu, só, É sobre isso. Mano, eu quero te agradecer demais eu por esse bate-papo, por esse convite maravilhoso, por estar usando a sua rede para explanar amor, né? A partir dessa autocura, desse investimento em si, desse autocuidado, né? Muita gratidão. Gratidão a todo mundo que participou aqui com a gente nessa troca linda. Gratidão para todo mundo que ainda vai participar, que vai assistir a gente. Elas estão pedindo para a gente repetir a frase. O amor é a força mais sutil do universo, que é a que está tatuada no braço dela. E a pergunta que move a gente, o que que o amor pode fazer aqui? Pensa nisso, leva isso para sua família, para o seu sistema, para o seu coração nessa Páscoa, né? e foi por amor que Jesus renasceu, né? Puro Foi amor, né? Um plano de redenção. por nós. Então, assim, nós somos um presente de Deus e Ele nos quer vivos e vivendo essa vida plena que é o presente que Ele nos deu, o maior presente, não é? Tem uma passagem de um pastor chamado André Fernandes que ele fala sempre assim para os fiéis, né? Ele diz: Deus te ama tanto que ele topou perder o único filho dele por algum tempo para não te perder para sempre. Isso é amor, ele quer se relacionar contigo. Então, caminha, que o teu milagre está logo ali na frente. Não deixa de investir em você, que você é o seu maior patrimônio, né? Querida, feliz Páscoa. Um beijo enorme, mana. Eu queria compartilhar, façam constelação com a Isa, porque ela é maravilhosa. Dia 6 de maio, vai ter o scanner da autossabotagem. Tá lá no link da minha bio. Que é um primeiro grande diagnóstico sistêmico. A gente vai trabalhar o controlador, o hiperracional e o inquieto. Vamos falar sobre isso aí nos próximos dias. Live vai ficar gravada, quem perdeu vai ficar aqui no feed. Maravilhosa. Tá bom? Feliz Páscoa. Para nós, meu amor. Olá, Um beijo enorme, gente. Fica com Deus, minha amiga. beijo para vocês e feliz Páscoa para todos. Um beijo. Para nós. Tchau. Beijo. Um beijo.